Vamos trabalhar nesse vídeo as atividades da página 49. Então, abram a apostila aí, acompanhem, vamos resolver do exercício 1 até o 4. Exercício 1. Ele está falando que a unidade Newton usada para forças deve ser grafada com a inicial maiúscula quando escrita por extenso. Qual o motivo para isso? E se, Newton aí é um nome próprio. Então, a gente tem duas diferenças. Quando a gente trata de Newton como nome próprio, tá, do Isaac Newton, a gente tem que colocar o N maiúsculo, que é um nome próprio. Se eu me refiro à unidade de medida Newton, então, nesse caso, não precisa. Na própria questão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a unidade Newton. Tá? Então, nesse caso, N minúsculo. Se Newton é um nome próprio, então usa maiúsculo. Então, depende aqui do contexto que você está analisando. Então, escrevam aí da melhor forma que vocês acharem a resposta de vocês para explicar isso daí, ok? Exercício 2. Determine a intensidade da força resultante em cada um dos sistemas de forças representados. Lembrem nesse caso aqui que nós estamos calculando intensidade. Nesse caso, eu não preciso colocar direção e o sentido. Tá? Então, eu só vou calcular a intensidade. Lembrem que intensidade é módulo, somente isso. Então, o que eu vou fazer? Para eu calcular a força resultante, nós temos que força resultante é igual ao somatório das forças. Nesse caso aqui, como a gente está lidando com um eixo apenas, então eu vou dizer que aqui é o somatório das forças em x. Eu tenho forças aqui diretamente opostas. Nesse caso aqui, nós vamos subtrair uma pela outra. Então, vocês vão fazer aí 5 menos 2. Dois vetores diretamente opostos, logo, tá, nós temos aí, então, um resultado de 3 newtons. Então, bem tranquilo. Sempre lembrem das unidades de medida, ok? E finalizado o A. B. Duas forças agora, porém elas estão no mesmo sentido. Se vocês lembrarem aí da regrinha, mesmo sentido agora, nós vamos fazer o quê? Somar. Então, a minha força resultante, nesse caso aqui, ela é 5 newtons mais 2 newtons, totalizando aqui 7 newtons. Ok? C. Exercício C, duas forças aqui, formando um ângulo de 90 graus. Se ela forma um ângulo de 90 graus, o que vocês vão utilizar? Lembrem aí. Isso aí, perpendicular. Agora, nós utilizamos Pitágoras. Eu vou traçar um vetor aqui, e esse vetor é exatamente a hipotenusa. Então, fechando esse retângulo. Aqui é a minha força resultante. Essa força resultante, então, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso tudo tiramos aqui a raiz. Então, vai ficar aqui raiz de 25, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, raiz de 25. Sendo aqui, então, que essa força resultante ela é de 5 newtons. Ah, mas qual é a direção e o sentido? O exercício não está pedindo isso aqui agora, tá? Então nem vamos nos preocupar por enquanto. Exercício 3. Determine o módulo da força resultante em cada um dos sistemas representados a seguir. Letra A. Nós temos aqui duas forças diretamente opostas, que representam aqui 6 e 3 newtons, e 4 newtons para cima. Eu falei para vocês na aula anterior o seguinte, que eu tenho o somatório das forças em x, eu tenho o somatório das forças em y, e para eu determinar
o módulo da força resultante, que é sinônimo de intensidade, tá? O exercício está pedindo a mesma coisa que o anterior, só mudou aqui, ó. Então, cuidado, tá? Lembrem desses conceitos para resolver os exercícios. Para eu calcular essa intensidade, então, eu vou fazer o seguinte, que a força resultante, ela vai ser igual somatório das forças em x ao quadrado mais o somatório das forças em y ao quadrado. Isso tudo tirando a raiz. Pitágoras. Eu passei isso anteriormente para vocês. Qual é o somatório das forças em x? Somatório das forças em x vai ser igual a 6 newtons menos 3 newtons. Então, 3 newtons aqui. O somatório das forças em y é só a força de 4 newtons. Então, o somatório dela vai ser ela propriamente dita. Então, o somatório das forças em y é 4 newtons. Ok. Tem o somatório, jogo no Pitágoras para calcular. Então, a força resultante vai ser igual a 3 newtons ao quadrado mais 4 newtons ao quadrado. Idem o anterior. Agora aqui nós temos a raiz de 25 também, lembrando que a resposta precisa acompanhar a unidade de medida. 5 newtons. No exercício B, nós temos aí duas forças diretamente opostas nos dois eixos de coordenada, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então aqui, ó, quem que vai ser o somatório das forças em x? Será 5 newtons menos 2. Então eu tenho aqui 3 newtons. Somatório das forças em y. Como que eu vou fazer? Eu tenho 1 para cima e 2 para baixo. Como o exercício aqui ele não está pedindo direção e sentido, eu posso até colocar assim, ó, 2 menos 1 newton. O somatório das forças em x é 1. 1 newton. O que vai acontecer? Vou substituir para calcular a força resultante aqui com Pitágoras. Quais foram os meus somatórios? 3 e 1. Então, substituindo, eu tenho que 3 newtons ao quadrado mais 1 ao quadrado e tira a raiz. Portanto, eu tenho aqui raiz de 10 newtons. Beleza, posso até calcular aqui, tá? Raiz de 10. Peguem a calculadora aí. Nós vamos ter aproximadamente aqui 3,16 newtons de força. Ok? Passo a passo, sigam isso sempre para os próximos exercícios. Exercício 4. Durante uma viagem de barco, o motor do veículo estragou. Para evitar deixá-lo à deriva, duas pessoas resolveram puxá-lo, como ilustrado na figura a seguir. A pessoa que se encontra na margem A do rio realiza uma força F1 de módulo igual a 100, já a pessoa que está na margem B do rio realiza uma força de 120 newtons. Sabendo que a força da correnteza é de 80 newtons e que está contra o movimento do barco, determine a força resultante que age sobre o barco. Considere o seno de 37 igual a 0,6, cosseno de 37 0,80, seno de 30 igual a 0,50 e o cosseno de 30 igual a 0,87. Bom, vamos colocar aqui as informações. Força 1 igual a 100 newtons. Força 2 igual a 120 newtons. Força da correnteza, 80 newtons. Ok. Vamos organizar aqui um diagrama de corpo livre. Podemos pegar basicamente o próprio exercício aqui para vocês identificarem o que está acontecendo. Eu tenho
um eixo de coordenadas que eu vou inserir aqui, o meu plano X e o meu plano Y. O que está acontecendo aqui? Essa força 1, ela está puxando para esse lado. A força 2 está puxando para esse lado. E a força da correnteza está puxando para cá. Notem, façam um parênteses aí, que eu tenho esse resultado aqui. Força e força para baixo. O que eu vou fazer? Essas duas forças aqui, a força 1 e a força 2, eu vou decompor elas para X e Y, as duas. Tá? Então, eu vou chamar aqui de componentes da força F1 e componentes da força F2. Como que nós vamos fazer? Quem são as componentes da força F1? As componentes da força F1, olhando aqui no desenho, vão ser o seguinte. A força F1 Y e a força F1 X. Conseguem identificar? Força F1 Y e força F1 X. Como que eu vou calcular essas forças aí? A minha força F1x vai depender do ângulo que vocês estão olhando aqui. Então, eu tenho o meu vetor F1 aqui. Lembrando aqui que todos são vetores. Tá? O ângulo dado do exercício é esse, que ele tem aí 37 graus. 37 graus. Ok. Para eu calcular a minha força 1 x, eu vou fazer o seguinte, utilizando esse ângulo aqui, lembrem que depende do ângulo que vocês estão olhando. A minha F1 x, ela vai ser igual a F1 vezes o seno de 37. Isso daqui resulta para mim em 100 newtons vezes 0,6. Portanto, a minha F1x ela é igual a 60 newtons. Quem é a F1y? F1y vai ser igual a F1 vezes o cosseno de 37. A minha F1 ela é 100 e o cosseno de 37 foi fornecido pelo exercício 0, totalizando aqui 80 newtons. Ok? Quais são as componentes da força F2? Então, eu vou representar essa força. Eu tenho a minha componente F2 em X, eu tenho a minha componente F2 em Y. A minha força F2 está para cá, F2, certo? O ângulo dado pelo exercício é este aqui, que ele equivale a 30 graus. Tá? Vamos lá para as componentes, então. A componente F2x vai ser igual a força F2 vezes o seno de 30. Tá? Seno de 30 foi fornecido ali, vocês têm, lembrem da tabelinha, vai ser 120 newtons, que é a força 2, vezes 0,5. 60 newtons. Quem é a força 2y? Força 2y vai ser igual a força 2 vezes o cosseno de 30. Por que o cosseno de 30? Tá? Volta aqui, ó. Força 2y, ela está aqui, ó. Então, ela é adjacente ao ângulo de 30 graus. 120
newtons vezes 0,87. Façam um cálculo aí. Isso daí vai resultar em 104,4. Bom, essas aqui são as componentes desses dois vetores de força. Tá? Força F1x, força F1y, força F2x e F2y. A força do rio, tá? Que é a força da correnteza, eu não preciso decompor ela porque ela já está no eixo y. Tá? Então, essa força aqui eu não preciso de componente para ela. Quem vai ser, então, o somatório das forças em x? Eu vou fazer aqui a minha força 2x menos a força 1x. Quem é a minha força 2x? A força 2x é 60 newtons. Quem é a força 1x? Também é 60 newtons. Portanto, o meu somatório de forças em x é igual a 0. Qual é a resultante em y? A força resultante em y vai ser igual a força 1y mais a força 2y menos a força da correnteza. Essas duas forças aqui, elas estão no mesmo sentido, elas estão para cima no desenho ali. E essa força do córrego ela está contrária. Quem é a força 1y? Força 1y, nós calculamos, ela é 80 newtons, mais a força 2y, 104,4 newtons, e a força da correnteza, que é 80. Portanto, o resultado aqui vai ser de 104,4 newtons. Tá? Só cancela aqui os dois, sobra 104,4. Como o exercício não tem força resultante em x, você vai utilizar como resposta somente a força resultante de y, que foi esse daqui. Então, para o resultado final, nós temos que a força resultante, nesse caso aqui, é igual a 104,4 newtons. Só uma observação, se tivesse um resultado para o eixo x, aí nós teríamos que fazer Pitágoras para daí encontrar qual é a intensidade da força resultante. Porém, nesse caso aqui, zerou o x, só sobrou o y, então fica mais fácil. Esse resultado é a nossa resposta final. Tá? Então, não precisou fazer Pitágoras, senão teria que fazer mais uma conta para daí chegar no resultado. Ok? Finalizada essa lista, valeu!